Olá, oitavo ano! Nós estávamos então aprendendo sobre a Revolução Industrial, que foi o processo que mudou toda a produção capitalista na Europa e iniciou-se na Inglaterra, ok? Eu estou aqui agora na página 309 e nós vamos ver agora essas novas tecnologias, ok? Então, essas novas tecnologias, elas foram desenvolvidas no século XVIII na Inglaterra, ok? E o que elas fizeram? Incentivaram o aumento da produção, certo? Tudo isso nós já havíamos visto, ok? Isso é o que ficou conhecido como Revolução Industrial. Por quê? O que aconteceu? Anteriormente, os trabalhos eram domésticos, eram feitos em casa por artesãos, ok? E, por exemplo, na produção de fios, havíamos as rodas de fiar, ok? E ela era um artefato muito rudimentar, ok? A artesã ficava o dia inteiro usando a mesma roda de fiar e esse produto demorava para ser feito, ok? Agora, com o desenvolvimento da máquina de fiar, ok? Essa produção ficou muito mais rápida, ok? Por quê? Porque ela, como podemos observar aqui, ela era capaz de produzir 80 fios ao mesmo tempo, enquanto que a artesã que fazia o trabalho em casa só conseguia lidar com um fio por vez. Então, a produção foi aumentada em 80 vezes, ok? Outra importante inovação foi a máquina a vapor, ok? Por quê? Porque ela passou a diminuir a perda de energia e a permitir a aplicabilidade desse instrumento. Que instrumento? A máquina de vapor em diversos tipos de atividade, ok? Então, eu vou falar agora para vocês uma pequena lista, ok, das principais inovações técnicas do período. Prestem atenção, isso não está no texto. Em 1765, tivemos o aperfeiçoamento da máquina a vapor, que é essa mencionada aqui, ok? O aperfeiçoamento feito por James Watt na máquina a vapor. Em 1767, nós tivemos o desenvolvimento da máquina de fiar, ok? Também é este outro exemplo que já foi citado no texto. Agora, os próximos não estão aqui, ok? Não estão neste texto da apostila. Em 1768, tivemos a invenção do tear hidráulico, ok? Que utilizava a força da água para se movimentar. Em 1779, o tear hidráulico é aperfeiçoado, ok? Então, ele foi melhorado, foi desenvolvido e ficou mais eficaz. E, por fim, em 1785, temos a invenção do tear mecânico, ok? Além de alterar toda a estrutura de produção, quais foram as outras consequências dessas inovações tecnológicas? Elas também alteraram os meios de transporte da época, ok? Facilitando o escoamento das mercadorias e o transporte de matérias-primas, como o carvão. Navios e locomotivas a vapor foram meios de transporte que se espalharam pela Europa a partir da Revolução Industrial, alterando profundamente os modos de circulação de pessoas e mercadorias. Com isso, foi necessária a construção de estruturas como portos, estações de trem e estradas, o que alterou as paisagens urbanas e o cotidiano de muitas pessoas. Então, para que esses novos produtos, que agora estavam sendo feitos em grande escala, ou seja, tinha muito produto, para eles serem movidos ao redor do país e da Europa, eles precisavam de novos meios de locomoção,
ok? Então, isso acabou alterando toda a paisagem da época, ok? Porque foram derrubadas árvores para construir rodovias, foram também derrubadas casas para se construir estradas, ok? Então, tudo isso acaba alterando a estrutura, principalmente da Inglaterra e também do continente europeu como um todo. Continuando, então, o nosso estudo da Revolução Industrial, é importante entender por que ela aconteceu na Inglaterra, ok? Por que foi este país que teve a primeira Revolução Industrial, ok? Vamos agora entender por que as transformações da Revolução Industrial ocorreram inicialmente na Inglaterra. Para isso, veremos as condições que existiam nesse país que favoreceram as mudanças nos processos de produção. Ok? Então, no aspecto político, nós tivemos a primeira Revolução Burguesa, ok? A Revolução Gloriosa, que nós estudamos no capítulo anterior, ela fez surgir na Inglaterra um governo burguês, ok? O que isso significa? Que o governo estava envolvido com as vontades capitalistas da burguesia, ok? E estava interessado no sucesso dessa burguesia, ok? Então, com as revoluções inglesas no século XVII, a burguesia passou a ter mais autonomia política na Inglaterra, por meio da forte atuação do parlamento no governo. Esse contexto político favoreceu os interesses burgueses, principalmente por causa da aprovação de medidas que garantiam incentivos fiscais e investimentos no âmbito produtivo. Então, havia a autorização e a ajuda do governo, ok? No aspecto econômico, desde o final do século XVII, a burguesia da Inglaterra acumulou mais capital que qualquer outra burguesia da Europa, ok? Graças ao envolvimento do Estado, como vimos aqui no aspecto econômico, essa ajuda do Estado, ok? Então, com os incentivos políticos e com a exploração das colônias, a burguesia inglesa conseguiu acumular uma grande quantidade de capital ao longo dos anos. Assim, ela conseguiu investir no desenvolvimento de tecnologias e de estruturas fabris. Então, todo esse processo de construção de fábrica, de compra de máquina, de feitura mesmo das máquinas, ok? E de contratação de trabalhadores, ela custa dinheiro, ok? E a burguesia da Inglaterra havia tido a oportunidade de juntar muito dinheiro de acordo com os investimentos do governo, ok? Tivemos também o aspecto natural que foi importante, ok? Na Inglaterra existem muitos minérios, ok? Principalmente carvão, ok? Que era muito importante como combustível para as máquinas, ok? Então a Inglaterra era uma região rica em minérios. O ferro, por exemplo, foi uma importante matéria-prima para o desenvolvimento das máquinas e das ferrovias, além do carvão, ok? E além disso, a exploração do carvão era abundante nas minas, fornecia o combustível necessário para o funcionamento das máquinas a vapor. E por último, tivemos os cercamentos, ok? O processo dos cercamentos promoveu o êxodo rural, ok? A mudança do campo para a cidade, ok? Uma vez que a população camponesa foi expulsa das terras comuns, ok? Então, essa população acabou se transformando em mão de obra disponível para a indústria urbana, ok? Então, com o desenvolvimento do pensamento liberal, as terras comunais na Inglaterra foram cercadas para o estabelecimento das propriedades privadas. Assim, muitos camponeses que dependiam dos recursos dessas terras para sobreviver tiveram de migrar para as cidades, constituindo uma grande massa de potenciais trabalhadores para as indústrias. E a atividade de vocês agora é responder as questões das páginas 311 e 312, ok? Tchau, tchau!